Opa, pessoal, vim aqui para mais um react, dessa vez sobre o Eric Carter. Eu já fiz vários reacts aqui dele, com relação a padrões estéticas, artes, etc. E, por ironia do destino, ele fez um vídeo defendendo a avareza. E qual foi o vídeo que eu postei? Defendendo um react, defendendo a avareza também. Que é basicamente, o pessoal com a avareza tá basicamente... Sabe, quando a pessoa tá brava com você, qualquer coisa que você faz irrita ela, basicamente isso, né? Não sei se ele joga Genshin, mas eu acho que o que ele vai falar, pelo que eu já assisti dele, cara, no máximo acho que ele vai falar que a avareza é medíocre. Ela tem, e que se você não gostou dela, é mais provável que é só não é Sony com você. Muito provável. Bora lá. Eu gostaria de analisar o design dessa coisinha polêmica aqui com vocês. Vareza. Já tem tempo que vocês me pedem pra falar dos designs de Genshin Impact, e como eu não sou bobo nem nada, eu vou começar falando do mais polêmico de todos pra chamar a atenção e ver se vocês têm interesse que eu fale dos demais, né? Esse é um design bem divisivo. E digamos que as pessoas têm opiniões muito fortes sobre a aparência dessa moça. Por exemplo, essa é a melhor personagem da MiHoYo em anos, e eu não acredito que ela é de Genshin. Olha só, parece que a Exagerado, mas tudo bem, né? Até porque a gente não tá na lua de mel. Eu acho que as pessoas estão pegando muito pesado com ela, mas a Rui não tá... O jogo não tá aquela Coca-Cola toda, não. Uma região que só tem dois... Uma região baseada na Madagascar, América Latina, e só tem dois negros. Pelo menos veio o IFA para ajudar um pouquinho. Mas, porra, ajuda, jogo. Tá faltando ainda, pô. Natan já tá acabando. Teria que ter no mínimo mais uns dois aí pra ajudar, né? Vareza tem alguns admiradores por aqui, né? Opa, peraí. Este é o design mais repugnante que Genshin já criou, direcionando-se cada vez mais para o fanservice. Rapaz, eu acho que não foi uma boa ideia. Oxi, fanservice e a discriminação de personagens masculinos ao mesmo tempo. Nunca pensei que ficaria decepcionado com esse jogo maravilhoso. Já tá errado, que o jogo tá cheio de coisa errada, e isso aqui é só a pontinha do iceberg, então a pessoa só tá bullshitando. Tinha que ser gringo, sim, você xenófobo mesmo, foda-se, tá falando inglês, eu sou mesmo, que se lasque. Fanservice e a discriminação. Direcionando. O jogo sempre foi fanservice. Sei lá, é que antigamente você não tava batendo nos seus gostos. Agora tá batendo. Mais repugnante que Genshin já criou, direcionando-se cada vez mais para o fanservice. Rapaz, eu acho que não foi uma boa ideia falar dessa boneca não, viu? Se eu falar bem dela, eu vou ser esculachado. E se eu falar mal, eu vou ser esculachado do mesmo jeito. Mas fazer o quê, né? Quem tá na chuva é pra se molhar. Eu já fui adiantando aqui, Quando galera. você... O que o pessoal quer é o que você fique elogiando, o que você fique tacando pedra. Não tem, você não tem. Não tem. Se eu faço, por exemplo, tanto o Eric quanto eu, que faço uma análise um pouquinho mais profunda, o Eric sem dúvida vai fazer muito melhor do que eu, porque ele vive disso, eu sou um teórico de hobby. Pô, imagina, eu vou lá, faço uma análise profunda, 3/4 argumentação, aí eu vou pra boneca e não consigo. Aí eu vou falar, o problema dela é o overdesign. O problema dela é que ela não comunica. Aí você vem uma cacetada de outros personagens do Genshin com essa mesma problemática e sem ter essa temática. Aí eu vou ter que babar ovo da marruica. Galera, que eu até que gostei do visual dela. Por exemplo, ela não comunica que ela é uma lutadora. E daí? E por que isso é ruim? Porque isso é ruim? A Mavuika comunica que ela é uma motoqueira. E ela é um lixo. A utilidade e a conexão são indicativos de qualidade. É isso que o pessoal que não estuda, ou que ou tá no início da teoria, os aspectos da arte são indicativos de qualidade, não a qualidade per se. Porque senão você conseguiria fazer uma matemática dentro da construção da arte que não existe. Entendeu, pontinho? Pois é, pessoal, pra mim ela não é o vômito visual que algumas pessoas acham não, viu? Inclusive, eu vou além. Eu acho que esse é um design que tenta ser... Eu não acredito que eu vou falar essa palavra. Ele tenta ser subversivo. Isso simplesmente não é possível. Chupa. Falei? Não tem graça nenhuma. Vai. Falei, não falei. Não falei? Não falei? Mas não, o problema é subversivo. Ale, mas eu não acho subversivo. Tem duas formas de você estar argumentando. Você sequer percebeu nessa subversão, você sequer deu chance à subversão, tá atacando por atacar, ou você percebeu essa subversão, só não achou nada demais. Porque é um arquétipo dentro da própria construção de animes comum. Tem duas dessas características. O problema é, por exemplo, você não pode fazer igual a menina aí do vídeo de react que eu postei antes, e negar essas características e dizer que não existe. Uma coisa é, vamos lá, o que ela poderia ter argumentado? Ela tem essa dualidade, só que eu não acho que é bem feito. Eu acho que é apelativo. Não acho que tem valor nessa técnica usada. Beleza, ela falou que não tem, sendo que tem. Olha aí. É por mim, meu bruxo, eu não tô tentando trollar ninguém aqui não, viu? Eu vou... Vou pegar aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse aqui, ó. 1 hora e cacetada. 1 hora e cacetada defendendo a boneca, mas resumo, eu acho ela feia mesmo. Porque eu não gosto do design do Genshin como em geral. Acho a maioria dos personagens feios mesmo.
passar a minha impressão sobre o design dessa moça no decorrer do vídeo e depois você comenta aí se concorda ou não comigo, beleza? Mas antes, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Eu, obviamente, não sou jogador de Genshin, então a minha percepção pode ser bem diferente da galera que joga esse troço dia e noite, tá ligado? Logo, o nosso intuito aqui vai ser analisar o design dela de uma forma... Eu falei que era o cinturão de luteador, porque eu percebi uma coisa do que o Kaiser falou, que o pessoal não pega as mangriochas, né, velho? Cadê o corno? Cadê? Aqui, ó. É porque eu não tenho... Aqui, deixa eu... Iva correta, o que a priori não é um grande problema, afinal ela se utiliza por ser uma comedora competitiva profissional e por nocautear seus inimigos nas horas vagas. A nossa... Entendeu porque você não pega de primeira que ela é uma lutadora? Porque isso é uma máscara, é algo que está escondido. E por estar escondido, é o que o design tem que comunicar é estar escondido dentro dela. Entendeu o ponto? Você conhece a luteadora gulosa de Genshin Impact? Conhecida por ser uma comedora competitiva profissional e por nocautear seus inimigos nas horas vagas, a nossa vaca com chifre de boi já chegou quebrando a barreira do meta, trazendo aos holofotes personagens até então esquecidos, sendo mais nova joia de exploração por terra e enriquecendo o elenco de sobrecarga lepicamente carregado e Kick Plum, e pesando cerca de 80 quilos, pelo menos eu acho, eu lhes apresento a gran luteadora de colectivo de la abundância, La Vanessa. Depois de tanto tempo, galera, finalmente temos uma inspiração direta do México moderno. E me impressiona que eles se inspiraram em algo tão singular quanto a luta livre mexicana, cara. Não, tipo, você tem elementos como o cinturão, que sempre carrega uma simbologia de um deus, um animal, uma coisa mais mística, digamos assim. A saia e a camisa dela, que lembram aquelas roupas feitas de spandex, que é um tipo de tecido elástico e flexível que as luteadoras usam. Esses acessórios de cores chamativas, que faz parte do design de um luteador mexicano para se destacar. E você é feito pra chamar a atenção, por isso que eles fundiram as coisas, o guiaro, que é a meia, junto com essa estética, porque... ressonante. Acessórios aqui que passam de... Ale, porque toda hora eles ficam pegando todo o design dos personagens do jogo e voltando pra Japão e coisa de anime, porque é a estética principal. A pegada do jogo é pegar a estética do mundo real e fundir com a estética de anime. Só que a estética de anime, ela tem mais características japonesas. Então meio que o jogo ele é a versão do mundo na versão de anime que é a versão japonesa, basicamente. De forma bem despercebida, como essas manguitas de randa, ou crochê natureba, digamos assim, que é uma tradição de costura dos mistecas, que era um povo que vivia nas montanhas do sul do México. Fora a máscara que ela coloca na Uchi, que por ser na Uchi tem um significado bem legal, já que um dos intuitos dessa máscara é separar a vida de lutador da vida cotidiana da pessoa. E a Vanessa, por ser uma lutadora e dona de um pomar, mostra que a máscara que ela tem não tá aqui só por estética. Só acho meio esquisito que esses chifres parecem mais de boi do que de vaca, pra falar a verdade. Acho que é melhor não pensar muito nisso. Bom, sem mais delongas, meus caros, bora buildar ela. Um fato positivo é se destacar logo de... Entendeu? Forma mais isolada, pra ver se ela segue ali os bons princípios do character design. Mas que princípios seriam esses? Como bruxo, eles são muitos, mas eu gosto de simplificar as coisas. Na maioria das vezes, um bom design significa criar um visual que seja atraente e interessante de se olhar, ao mesmo tempo que transmite informações e significados sobre aquele personagem. Ou seja, é uma mescla de apelo visual e narrativa visual. Então vamos começar por aqui, analisando o apelo visual da Vanessa. Existem centenas de formas de você apelar no visual de um personagem, e o apelo da Vanessa, ele é muito claro. É o famoso apelo à fofura. A fofura é um tipo de apelo absurdamente poderoso, porque ele conversa com um instinto humano muito básico, a vontade de proteger. Esse tipo de apelo é baseado em algo chamado esquema do bebê, um conceito proposto por Conrad Lawrence. Gente, é esquema do bebê como nome, mas isso daí funciona com animal. É porque acaba acontecendo no Japão, como o fofo pra eles é o nosso sexy, né? O pessoal acaba achando que é coisa errada, tipo, não, tá, gente? A fofura e a fusão do aspecto sexual, por exemplo, que é a Vanessa, é a mistura do fofo com a sensualidade. Esse mano aí observou Loucura. que certos traços típicos de bebês e filhotes, como olhos grandes, cabeças grandes em relação ao corpo, bochechas Muito parecido com um gato, né? O pessoal fala muito. Eu não estudei isso mais a fundo, então só vou falar que o pessoal compara muito menina de anime com gato, por causa da estrutura. Pra ser mais fofa, pra ser mais convidativo. E não é só menina de anime. Isso tem muito nos primeiros desenhos, né? Do Tezuka, pra se pegar pelo próprio Astro Boy. Você queria fazer algo pra toda a família, algo mais leve. E quando o próprio Tezuka quis fazer algo mais pesado, ele diminuiu essas características. Entendeu? Pontinho? Só que eu não sei se o que veio antes, né? O ovo galinha nesse sentido. Redundadas e movimentos exagitados provocam uma resposta instantânea de cuidado, empatia e proteção nos adultos. O nosso cérebro é programado para responder de uma forma positiva a esse tipo de estímulo, pois é um mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da nossa prole. Então, quando vemos esses... É por isso que o pessoal chama pai de pet, né? traços sendo transferidos pra um personagem, o nosso cérebro meio que buga, tá ligado? A gente fica hipnotizado com o conflito. E por isso que muita gente, quando, principalmente aqui fora da China, do Japão, quando pega um traço fofo e a mistura do sensual, mano, pra eles é dissonante, sabe? Porque não se existe essa comparação. Se você pensa em algo fofo, ou você pensa na criança ou você pensa no cachorrinho. Nenhuma dessas duas coisas tem nada de sensualidade. Tá vendo o ponto? Por isso que a gente aqui tem um asco, tem uma diferença cultural menor.
fofo e adorável esse personagem parece. Ah, e não é isso que faz o coisa errado lá do Japão, não. Pelo amor de Deus. São outras teorias, isso não acontece. Já tem uma cacetada de pesquisa que fala que isso não afeta nada, tá, gente? Falando em parágrafos, porque é algo realmente muito pesado que eu não quero entrar aqui, não. De uma maneira que é difícil a gente não sentir empatia e carinho por ele. E é esse tipo de apelo que a Varesa tenta explorar. Ela é uma personagem super fofinha, desastrada e com traços adoráveis e borbulhantes, fazendo você ter vontade de apertar ela. Isso por si só já gera um interesse e afeto pela personagem nas pessoas que são suscetíveis a isso. Eu mesmo tenho um grande ponto fraco com personagens fofos, então um dos motivos de eu ter gostado dela foi justamente por causa disso. Porém, o apelo visual é algo subjetivo. O que encanta uma pessoa pode incomodar ou desinteressar outra, porque o apelo conversa diretamente com os nossos gostos e valores pessoais. A fofura, como eu disse, é uma forma de apelo muito instintiva, o que a torna poderosa, mas alguns podem achar essa abordagem forçada ou artificial, especialmente quando usada para manipular a simpatia do público. Já a sensualidade escancarada, que também é uma forma de apelo, pode ser celebrada em alguns meios, mas vista como vulgar ou objetificante em outros. É impossível algo apelar para todo mundo, logo é impossível o visual de personagem. O problema da objetificação é que o pessoal acaba, ao invés de... Sim, você vai estudar os restos problemas disso e os aspectos antropológicos e culturais, as pessoas não querem fazer isso. As pessoas, então, fazem igual qualquer religioso e problematiza a ação. Problematiza a ação. Que faz com que a coisa mais simples do mundo. Lê. Você gostou da Varesa, eu gostei da Varesa. Então, por quê? Em uma ficção, um boneco, eu consumo um boneco. Eu gosto desse consumo. Eu quero que, na ficção, todas as personagens sejam bonitas. Num padrão de ficção. Por causa disso, eu vou, na vida real, acabar objetificando as mulheres e querendo mulheres com padrões e ações da ficção. Isso é tão irreal que existe uma coisinha chamada Vale da Estranheza apenas para isso, né? Por exemplo, você reclama, aí sabe algo que pode acontecer muito mais nisso? Cosplay. Então você não pode mais fazer cosplay, porque isso vai fazer as pessoas sexualizarem esses traços caricaturais e não reais, que não se baseiam na realidade. Sabe qual é o nome disso aí? Argumentação do Superman. Falei, como assim? Por causa de que o Superman estava na TV e voava, uma criança se jogou de um prédio e faleceu. E querendo colocar a culpa do Superman, proibir que a ficção tenha aspectos lúdicos para não corromper a mente dos jovens. Colocar a arte refém da sua utilidade social, política e de formação de percepção de mundo e ideológica. Eu sei que isso é pesado, eu sei que isso é ruim. E sabe por quê eu falo isso? Porque existe objetificação. E os problemas são claros. E pelos problemas serem claros, você deveria saber aonde está o real problema. O Genshin, não existe esse problema. Você está atacando um signo religioso. Você está vendo um aspecto religioso de outra religião, sentindo que você está perdendo e atacando ele. Você está vendo um aspecto que você não gosta, e como você pensa que ao esse aspecto existir, o seu inimigo está ganhando, você não valora isso, você detesta e sente ódio disso. Ou seja, na cabeça da pessoa, se eu faço, a existência da Varesa vai fazer mulheres morrerem, se sentirem menos, sendo que não é isso. Isso já existe bem antes da ficção. Os aspectos sociais vem além da ficção. A ficção é uma resposta à realidade e também subverte a realidade. Ao mesmo tempo que a ficção pode resguardar na realidade, mas a realidade é o ponto culminante. No meu exemplo do vídeo de ontem, eu dei que, beleza, é porque essa hipersexualização ofende as mulheres. Que mulheres? Nome, CPF. Incomoda um arquétipo das mulheres. Um arquétipo, um pedaço. Porque tá cheio de gente gostando de sonar biscoital, quando eu falei. Tá cheio de mulher que não se importa. Tá vendo um ponto importante? É a mesma argumentação que eu dei. Não podemos ter personagens gordos, porque isso vai incentivar a obesidade. Desculpa, se você vive em sociedade, em uma ficção com nítida, tipo, oh meu Deus, não podemos colocar um dragão porque as pessoas vão achar que dragão existe. É o paradoxo do Abraham, do tiro do presidente Lincoln, que teve um filme que abordava uma teoria de que ele nunca foi morto, uma teoria da conspiração sobre a morte desse presidente, e o pessoal estava com medo, oh meu Deus, depois dessa morte desse filme vai todo mundo acreditar. A porcentagem de pessoas acreditando diminuiu. Então, são aspectos complexos, ok? Você não é obrigado a gostar, mas você também não é obrigado a demonizar. Foi igual eu falei no vídeo de ontem. A menininha tava lá, tacou pau, chamou de fetichista, sexista, machista, comparou até mesmo com hiperfetichização, e depois ela meteu não tem problema, pra cima de Moá. Então, sexualização, ou extrema
sexualização são problemas de características heurísticas sociais que rondam a sociedade, não são o problema da sociedade, ok? Porque essa sua mesma argumentação, a sua tiazinha religiosa, a sua avózinha religiosa usava para impedir que as pessoas fossem, por exemplo, na praia com a mesma argumentação. O problema, a diferença, é que o problema se trata de outra forma, tá bom? Agradar a todo mundo. Por isso, os grandes projetos consideram muito o público-alvo na hora de criar o apelo do personagem. E a maneira mais confiável de garantir que o design vai atrair as pessoas. Por exemplo, algo que acontece bastante existem pessoas, homens e mulheres, que não sentem tesão por nenhuma figura ficcional 2D ou 3D. Sim, existe pessoa que não consegue. Ou seja, mulher é uma mulher real. Uma analogia, uma semiótica, uma abstração do que é mulher, seja hipergâmica ou de um homem, não é um homem de verdade. Assim como tem pessoas que não conseguem se relacionar via internet. O mundo é mais complexo do que eu achava, né? Certas. De acordo com as minhas pesquisas, o Japão e a China são os países que mais torram dinheiro em Genshin Impact, e esse tipo de estética que a Vareza tem é altamente apelativa para eles. O apelo à fofura da Vareza não só chama atenção, como cria empatia, reforça a identidade dela e ressoa emocionalmente com o público que gosta desse tipo de coisa, despertando assim o desejo de conhecer a personagem. E esse é o objetivo, ser uma isca pra gente se interessar pelo personagem, querer saber mais dele e assim torrar dinheiro nele, né? Agora, além do apelo, nós esperamos olhar para um personagem e conseguir saber coisas sobre ele apenas pela sua aparência. Essa é a narrativa visual, né? E pro design conseguir transmitir informações, a primeira coisa que ele precisa ter é clareza. Não importa se estamos falando de um design simples ou super detalhado, os elementos visuais do personagem devem ser apresentados de uma forma legível, com recursos chaves exagerados e detalhes desnecessários ocultados, para que o personagem tenha um visual único, memorável e que consiga transmitir suas informações de maneira clara. E uma forma de você conferir se o design tá com uma legibilidade legal é olhando a silhueta dele. A silhueta é uma das ferramentas mais fundamentais no design de personagens, porque ela lida diretamente com a clareza visual. Quando você reduz um personagem apenas ao seu tem isso também. contorno, se essas formas primitivas ainda conseguirem Um dos motivos que a Yansan é tão ruim. quem ou o que o personagem é, então é sinal de que esse design tem força. Uma boa silhueta torna o personagem imediatamente reconhecível e ajuda o público a entendê-lo no instante. E nesse quesito, o visual da Vareza acerta em cheio. Bando de filha da puta, que tadinha da Yansan, velho. Os filha da mãe colocaram Alter, que não é parte do design da personagem, é uma parte da animação dela, na silhueta dela, porque ela não comunica nada. Puta que o pariu. Isso é sacanagem. Ale, mas aqui tem a faquinha, aqui tem a coisinha aqui tem isso daqui que também não é. Sim, mas ela tem a coisinha de maid, a postura, o traje de Oyukata. Aqui tem a coisinha aqui, ó, o chapeuzinho aqui tem o cowboy. Aqui acho que é uma porra de um cantor, foda-se. Esse aqui é o IFA, né? Acho que é o IFA. Caralho, como é que foda? Só dois negros aqui, velho. Vai se fuder, mano. Não, deixa quieto, não vou falar disso agora não. Fala isso depois. Fiz um vídeo sobre isso. Isso, então, pô, tadinha da Yansan, velho. E ainda com alguns destaques a mais. O Genshin Impact é adepto dessa coisinha chamada overdesign, né? Que é quando você condensa muitos elementos e informações no visual do personagem. Elementos esses que muitas vezes são desnecessários. Isso, por exemplo, torna um inferno você ter que desenhar esses personagens. Eu tenho dó de quem faz fanart de Genshin Impact. A Vareza segue um pouco essa tendência de ter um design super projetado, pois ele tem bastante informação, texturas diferentes, vários acessórios. Chamado viés de foco. Que às vezes você fazer algo que desagrada as pessoas ou que não é comumente feito, porque lembrem, né? As teorias da arte são antropológicas, são sociais. Então, às vezes, você usar uma técnica que as pessoas não usam porque tem problemas, você usar isso te dá o chamado viés de foco. Por isso, por exemplo, porque a chasca é toda assimétrica, para você quebrar a monotonia dela e você fazer um aspecto de visão. Porque às vezes o que o pessoal quer não é que você olhe o personagem e ache ele bonito, mas que você olhe para o personagem. E às vezes fazer algo feio chama atenção. Fazer algo dissonante chama atenção. Fazer algo assimétrico chama atenção. Isso é muito colocado no próprio desenvolvimento das artes, das eras artísticas, onde temos que fazer da natureza, do hiperrealismo. É só você pegar qualquer estudante de arte que está um pouquinho mais avançado, que passou pelo hiperrealismo e hoje tem um traço mais estético, você percebe exatamente esse ponto que a arte ela vai muito além da primeira, da segunda e da terceira camada, assim como ela vai além dessas regras que são indicativos de qualidade. Assimetrias, mas ainda assim a sua silhueta é muito forte. Parte disso é porque os elementos mais importantes foram pensados como formas dominantes no design dela. Os chifres curvados, o rabo alongado, as orelhas bovinas que se projetam lateralmente, as meias largas... Quando apareceu a silhueta dela, todo mundo só olhou pra ela e reclamou, porque todo mundo já pegou qual ia ser o feeling da boneca. Outras que ela usa nas pernas, e até essa sua pose mais adorável e dobrada. Todos esses elementos são exagerados propositalmente para criar marcos visuais claros dentro da sua silhueta. Eles funcionam como uma espécie de âncora visual. Mesmo que o espectador não se lembre dos detalhes menores que fazem parte do design dela, as formas gerais vão comunicar sobre o personagem e eu comprovei isso empiricamente. Há alguns dias atrás eu publiquei a sua silhueta lá na aba comunidade do meu canal e a maioria das pessoas conseguiram reconhecê-la quase que instantaneamente. O comentário que mais me chamou a atenção
No meu vídeo de ontem fala do porque eu não gosto disso e eu não vejo valor. É aquilo, né? Ah, tem técnica, tem motivo. Beleza, tranquilo. Então não é pra mim. Não é do meu gosto. Tá lá. Foi o do Luiz Felipe, que sequer conhecia ela, só tinha visto de relance uma única vez, e mesmo assim ele foi capaz de reconhecer ela. Ponto muito positivo pro design da Vareza. Apesar dela ter muitos detalhes, o designer conseguiu organizar eles dentro de uma silhueta clara e legível, tornando o personagem mais único e memorável. Fazendo uma analogia aqui, meus bruxos, eu diria que a caligrafia do design da Vareza é muito boa, mas boa caligrafia por si só não garante uma boa mensagem, né? Agora o que a gente precisa investigar é o que essa escrita visual realmente diz, o que o design da Vareza comunica sobre ela. Pra isso, meus bruxos, os designers usam, ou ao menos deveriam usar, uma coisinha chamada semiótica. O quê? Semiótica, meus Semiótica? Pior que é semiótica mesmo. O problema da semiótica é que ela não é universal. Ela é uma abstração de significados, às vezes nem de imagens, mas das próprias palavras, conceitos e sentimentos. Mas é isso mesmo. Por que eu tô falando isso? Por causa da cultura. A semiótica de cultura são diferentes. Meus bruxos, é o estudo dos signos e os seus... E às vezes não existe algo como intercalar duas semióticas opostas, que partem de vivências de culturas opostas. Às vezes você tem que colocar a sua semiótica à força, porque não tem como convalescer as duas. significados. É sobre como a nossa mente associa imagens, sons e gestos a determinadas ideias. É a partir dessa ideia, meus bruxos, que o design de personagens opera. Quando um artista cria um personagem, ele escolhe vários símbolos visuais diferentes que, quando unidos, formam um significado naquele personagem, para que assim a gente consiga ter uma impressão sobre ele apenas pela aparência. Veja o exemplo dessa. Eu dou valor a isso quando a estética narrativa ajuda um personagem. Porque, me diz, você na sua vida, na sua vida cotidiana, você decide, vou fazer, por exemplo, vou colocar um bottom no meu joelho para significar tal coisa. Vou colocar um imã no meu calcanhar para significar outra coisa. Às vezes, a roupa é só para não te deixar nu, né? Mesmo que a roupa possa comunicar personalidade, às vezes a roupa tem a sua própria utilidade. Por isso que quando você fala, por exemplo, para uma jovem, coloca outra roupa, eles ficam putos, porque isso faz parte da personalidade dela. Um boné, por exemplo, pede para um cara tirar um boné numa sala de aula, você vai ficar puto, que faz parte da personalidade dele. Só que além disso, o boné, antes de ser parte da personalidade, ele faz parte de uma utilidade. Lê, do que você está falando? Ou é todo mundo costureiro, ou não existe indústria. Todo mundo vai, quando vai fazer sua roupa, faz em si. Vai no chatzinho e fala, eu quero minha roupa assim. Tá tendo um ponto? Não é apenas uma... Por quê? Às vezes roupa é a expressão do costureiro, não sua. Por isso que você às vezes usa estampa de camisa de anime. Porque é tanto uma expressão dos seus gostos, tanto da própria indústria e da própria obra que você gosta. Então, você encher narrativamente, visualmente, um personagem com várias e várias características para comunicar a história dele, não significa que vai ter muito valor, não. A percepção vem da sua utilidade narrativa em toda a sua característica da sua história. Entendeu o ponto? Porque aí você pode o quê? Esconder e matar a monotonia do personagem. Pelo menos nesse sentido. Então é por isso que, mesmo o overdesign do Genshin fazendo sentido, eu não consigo gostar dele. Eu não consigo, porque para mim ele está lá apenas com um valor de holofote. Pelo design de fundo branco. Não porque tem um valor qualitativo. Entendeu o pontinho? Essa coisinha fofa aqui, a Koufini de Gears Frontline 2. Essa personagem tem duas versões de vestimenta, uma mais simples, que é o seu uniforme padrão, e a outra que é uma skin que aposta um pouco mais em um overdesign para ser visualmente mais chamativa. Porém, em ambas as versões, você consegue sacar logo de cara que tipo de personagem ela é. A paleta de cores e os motivos visuais remetem quase que instantaneamente à cura e à medicina na nossa cabeça, entregando o seu papel como uma curandeira no time. E os seus gestos e expressões adoráveis transmitem que ela é uma personagem alegre e vibrante. Tudo para subverter suas expectativas no decorrer da história. Quem jogou sabe. Basicamente é isso. Então ele pegou esse exemplo por causa disso. Falei, mesma coisinha com a Varissa. Só que aí ela mesmo é um contraponto para a Varissa, porque o contraponto de subversão da Varissa é muito leve, sabe? É muito leve. Ela só saiu de desastrada para confiante, sabe? E não tem algo mais profundo na psique da personagem. Você tem algo mais... Isso aí que a gente quer ver no visual do personagem. Signos visuais que, quando combinados, apontem pra gente quem aquele personagem é, ou ao menos quem ele parece ser. Não precisa necessariamente corresponder à realidade. O designer pode muito bem querer subverter as nossas expectativas. Dito isto, vamos olhar... Desgraça. Ele falou que eu falei muito menos palavras. Eu tenho que deixar de ser prolixo, mas eu não consigo. Eu gosto muito de falar. Com atenção pros elementos visuais da Vareza e tentar entender o que eles estão comunicando pra gente. Começando pelo corpicho dela. Podemos ver que a Vareza tem um tipo de corpo que difere um pouco dos outros personagens de Genshin, já que a maioria deles é tudo umas varitas. Eles são assim porque Genshin é um jogo chinês, né? E o padrão... Porra, velho.
O Ito não precisava ser, né? O chinês filho da puta. Dos caras é ter a pele bem branquinha, ser alto que nem uma vara de bambu e a perna fina feito Saracura. A Vareza se diferencia desse padrão na anatomia porque ela é bem mais encorpada, né? Já que ela come pra caramba. Essa boy aqui segue aquele clássico tropo da mina que é fofinha, super bonitinha, simpática, mas que é uma comilona voraz. Acho que a graça Porque isso é um contraponto da própria feminilidade e da própria delicadeza. Come igual um porco. Por quê? O comer muito é dado de um viés tanto até mesmo masculino quanto animalesco. O famoso, pra onde vai tudo isso, sabe? Então você colocar esse aspecto numa personagem fofinha gera uma leve dissonância. Leve. Porque não é uma característica. Porque se você pega uma menina fofinha, às vezes ela é fofinha em tudo, até na forma que ela come. Entendeu um pontinho? Porque a estética kawaii, a estética fofa, prega pela delicadeza. E comer igual um glutão não entra exatamente nessa estética de retroalimentado de delicadeza. Esse tipo de coisa é algo do tipo, mano, como é que uma coisinha tão fofa consegue ser um glutão desse jeito? Justamente por ser uma lutadora, imagino eu que ela queima muita gordura, o que a impede de ter o mesmo destino que a Anko teve em Naruto, né? Se bem que de acordo... Eu não vejo exatamente desse ponto, eu vejo que ela treina para comer. Eu vejo mais disso, ela treina pra poder comer. De acordo com as minhas pesquisas, pessoal, pessoas com o corpo da Vareza são consideradas gordas lá na China, tá? Os caras têm um padrão de beleza bem esquisito, pessoal. E qualquer pessoa com um pouquinho a mais de massa pra eles já é considerada gorda. Na minha visão, o tipo de corpo dela é completamente comum, perto de qualquer mulher asiática que pratique atividade física de uma forma mais moderada. Agora podemos ver que a Vareza usa um tipo de acessório nas pernas que é bem comum pra quem tá por dentro da cultura japonesa e de animes. Essas meias super largas que ela usa são chamadas de Huzu Sokuzu. Elas são extremamente populares entre adolescentes japonesas e especialmente entre as Kogaos. Kogaos são basicamente aquelas famosas gyarus que a gente já conhece, mas que ainda estão no ensino médio. E elas expressam ali o seu estilo através do uniforme escolar, usando saias super curtas, meias bem largas e às vezes tingindo o cabelo. Como são meias soltas, além de um visual fofo, elas também passam uma sensação de conforto, casualidade e até de desleixo proposital. A Vareza também tem inúmeros acessórios grudados nas meias e em outras partes do corpo que apontam diretamente para outro estilo de moda, o decorakei. O nome é bem autoexplicativo. Decorakei vem da palavra decoration. A ideia desse estilo é a pessoa se decorar com o máximo de cores e acessórios possíveis. Essa estética lúdica e recheada de acessórios meigos na personagem é isso que eu acho foda no Genshin. Porque ele não vai pra estética de ressonância, velho. Ele não vai pra estética de ressonância, que é uma estética que vai além da beleza. Eu dei meu exemplo... Ah, não dei exemplo, não. Esse vídeo ainda não foi postado. Vamos dar um exemplo na estética de quadra, de skate e de grafite. Onde você olha, parece até uma poluição visual, um monte de desenho um em cima do outro... Mas é para isso mesmo que é feito esse tipo de coisa. Então não é feito para ser ressonante, não é feito para ser visualmente agradável, é feito para ser um grito, porque há mais na beleza do que apenas a ressonância estética padrão, ou a ressonância harmônica. Às vezes algo ser gritado, colorido e subverter o que você esperava que seria, tem uma beleza per se. Só que o problema do Genshin é que ele brinca com isso, só que ele não vai além. Ele faz o arquétipo de referência. Os personagens do Genshin é aquele tipo de filme que o pessoal chama de filme para Reddit, que é o quê? O filme não tem quase nada. É apenas uma desculpa para ficar jogando referência. Aí você vai assistindo o filme lá, filme chato, desinteressante, mal feito, mas opa, referência ali, opa, referência ali, opa, referência ali. A diversão está em você caçar as referências como se fosse cadê o Wall-E, só que sem tentar tornar o filme per se divertido. Então, ele ficar fazendo essas referências a culturas sem uma ressonância real, pra mim é tão pobre. Eu acho o pessoal chama de... É rima pobre que se chama? Não, acho que isso é coisa que o Gaveta fala. Eu esqueci o termo certo. Transmite um ar de doçura e ingenuidade nela. A Vareza também tem alguns band-aids espalhados pelo corpo, podendo indicar que apesar da aparência fofinha, ela também é fisicamente ativa, mas que por ser meio desastrada, acaba se machucando no processo, o que é reforçado pelas suas animações que a gente vai analisar mais pra frente. Agora, o que chama mais atenção nela, sem sombra de dúvidas, é que ela é uma vaca, né? Tá legal, ela não é bem uma vaca. A ideia é que ela seja um touro, né? Por isso que ela tem esses chifres maiores e tal. De acordo com as minhas pesquisas, a aparência híbrida da Vareza é inspirada em dois personagens interpretados pelo seu dublador japonês, Amao Ishimichi. As características Pra vocês verem como a ressonância japonesa é o deus do Genshin. Eles traem tudo, mas não traem essa estética japonesa. Sacanagem, velho. Sacanagem. de animais vem da Narmaya de Glanblue Fantasy. Dá pra ver que elas são ali relativamente parecidas, né? Enquanto que o apetite voraz que ela tem por comida vem da personagem Pecorini de Princess Connect. Então essas escolhas de design é tanto uma referência às touradas, uma homenagem à sua dubladora e obviamente um elemento para tornar o design mais distinto, né? Por fim, a Vareza usa um cinturão rosa com um acessório que lembra ali uma máscara de lutador meio estilizada, né? Esse é um dos únicos elementos que é usado para indicar uma das características mais legais dessa personagem, que é o fato dela ser uma lutadora inspirada no estilo de luta livre mexicana. Como é que é? É os band-aids e o cinto.
Se meu bruxo, ela tem um pouco dessa inspiração, e aí você começa a entender o porquê algumas pessoas não gostaram do design dela. Todos esses signos visuais que a gente viu no design dela é muito mais codificado pra reforçar a sua personalidade fofa e estabanada do que a sua atuação como uma lutadora que, em tese, é o seu elemento mais único e legal. É praticamente impossível você olhar pra essa personagem e perceber que ela é inspirada em luta livre mexicana, quando a maioria das pessoas pensa em lutador mexicano. E pior, fizeram isso de propósito. É a intencionalidade da boneca, por isso que ela tem duas cores, por isso que a gravatinha de uma cor é de outra. Eles decidiram traduzir o sentimento do lutador como até mesmo um herói, que é a percepção média que muitas pessoas têm dos lutadores americanos. O lutador americano é o Batman. É o Batman. Os lutadores americanos têm essa... Cara, qual é o filme que faz essa... É um filme mexicano. Pô, eu esqueci. Que ele faz essa piada de que o mexicano foi... Eu esqueci o nome do filme, mas a história ele era um garoto mexicano, passou um tempo no México, foi para os Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos, fã de heróis, da Marvel e tal. E achava super tosco a luta mexicana. E o processo dele se reconectar com as suas raízes foi eles perceberem que os lutadores são os seus heróis. Eles é o Batman, é o Superman. Então eles quiseram pegar essa vida de jornada dupla e traduzir na própria personagem dela, que é feita para ser uma dualidade de vida pública e de vida privada. E traduziram isso nessa dualidade dela ser meiga, fofinha e ser mais incisiva. Entendeu, pontinho? Eles fizeram isso nela. O que o pessoal, e eu vi o pessoal reclamando, é por que fizeram, então, a principal referência ao México, que seria mais legal e mais divertida, em subcamada, não na camada principal. É simples. Porque não iria vender. Porque, vamos lá, culturas marginais têm o demérito de ser cultura marginal, que é não ter um apelo público comum. Você não ia entender. Você olhou esse designer que é inspirado nos lutadores e achou papagaiado, achou feio, achou dissonante. Então imagine se eles fazem isso de propósito e colocam isso daqui que é extremamente caricatural e ressona apenas com o mexicano. O público comum, talvez chinês e até mesmo para cá, acharia tosco demais. Vamos dar um exemplo? Tokusatsu. Nossa, que negócio feio, é tipo Power Ranger. Brasileiro fala isso. Olha esse shonenzinho de lutinha. Brasileiro fala isso. Então, às vezes, a empresa não quer ter que educar o seu público. Às vezes, a empresa não quer quebrar estereótipos de maneira direta. Então, o que elas fizeram? Esconderam em subtexto, mas tá lá. A ressonância tá lá. Ah, Lê, mas então isso não poderia ser que elas têm vergonha, eles têm medo? Não, porque tem um personagem que é estupidamente... Um NPC, que é a estética principal do Genshin. Referências mais diretas às culturas colocadas no mundo estão nos NPC, não nos personagens, porque os personagens têm outra função, se vender. Tá lá. Então eles não têm vergonha. Eles só sabem, a gente não tem a capacidade de vender esse personagem, ou de fazer essa personagem, que é feita para ser o mais universal possível, vender com a estética mexicana. Então a gente coloca o sentimento dessa estética mexicana no subtexto da personagem e representa eles no mundo. Entendeu um pontinho? Lê, eu não gosto disso. Beleza, só que você não pode reclamar porque o Genshin sempre foi covarde desse jeito. O Ita é magrelo. A empresa sempre foi covarde. Não é porque eles têm excelentes profissionais para fazer o mundo que anula o quão covarde de reféns dessa estética pobre de anime tá no jogo. Porque você tem um mundo diverso de NPCs lindos e maravilhosos com personagens apenas feitos para parecer uma árvore de Natal. Não tem muito o que fazer. É sempre assim. E, sinceramente, eu acho que é muito melhor então você abraçar a sua cultura onde ela é melhor respeitada e significada. Nos NPCs. O que vem à mente é a máscara icônica com padrões gráficos, os trajes colados ao corpo com cores muito vibrantes e tal. A Vareza, por outro lado... No bruto é mexicano demais pro mundo total. Porque, mas pô, eu gosto. Eu também gosto do Tokusatsu, eu gosto de luta mexicana também, eu acho legal. Mas se o pessoal encarca com WWE, o pessoal encarga, nossa, mentirada, nossa, que coisa feia. Com WWE, que tem menos estética do que a luta livre mexicana, imagine. Porque às vezes as pessoas só aceitam, vamos lá, França, Paris, Canadá, China, Japão, porque essas já tem 30, 60 anos dessas regiões na mídia comum. Então eles estão banalizados. Então você tem que fazer que a empresa Hoyo tem que fazer uma estética e uma ressonância de mundo equivalente ao que foi feito por 60 anos durante várias e várias obras, tipo um Ratatouille da vida, fazer essa piada. A empresa não vai conseguir
e ela não quer também. Porque além de ser covarde, é difícil para burro. Você não consegue traduzir tão bem. Entendeu, pontinho? Porque vamos dar um exemplo. Mas eu gostaria. Eles tinham que arriscar, sim. Eu acho que eles teriam que arriscar pelo menos um pouquinho pra testar falso e positivo. Eu acho que eles teriam que arriscar. Nem que nos T4, porra. Arriscava nos T4. Mas nem nos T4. Os T4 são feitos de maneira conservadora. No máximo, sacanagem. Esteticamente, tá? Não tô falando de cor de pele, não. Que acaba não ressonando com os personagens. E o que acontece exatamente porque a cultura mainstream tem a força de ser a cultura mainstream. E o público comum é mais sensível. Vou dar um exemplo. Emily. Só porque a Emily não era o que o pessoal queria, chamar ela de feia, e ela vendeu pouco e o pessoal reclamou. Chiou. O Scaramucci, porque ele não tem personalidade que o pessoal quer, o pessoal lá chiou e reclamou. Tacaram bomba lá na coisa da Arroio, porra. Com nada. Eu acho que não tá tão errado um povo chinês priorizar a responsabilidade do sentimento chinês. Tá errado eles cagar pro resto do mundo. Isso é sacanagem. Isso aí não tem desculpa. Mas eu acho que essa dissonância, né? Porque, mas eles respeitam mais a cultura dos outros países. Porque os outros países já são banais. Já são banalizados. Você já entende, você já conhece. Você não tem que pesquisar o que é Paris. Já luta livre, eu tenho certeza que ninguém conhece o luta livre. Então, o que é mais fácil? Você fazer uma ressonância com Paris, que tem só 60 anos de uma puta de um marketing gigantesco, em um jogo que é mainstream e formulaico pro público comum, que é um gacha, ou com a cultura mexicana. Explica, mas não justifica. Mas é para você não fazer a argumentação de moral pesada. Porque é muito fácil você pegar sua moral pesada, jogar na empresa, enquanto você se abstém de qualquer tipo de análise crítica mais aprofundada. Entendeu, pontinho? Tem um design que ativa outros signos Viajei. no público, fazendo as pessoas associarem ela a mais uma VTuber ou Kogal japonesa do que uma lutadora clássica. Os poucos elementos visuais que remetem à característica de um lutador são estilizados. Exatamente por isso. Por isso que não é ruim, porque é pra isso. Talvez você não goste da intencionalidade, que é não deixar a cultura mexicana de primeiro grau. Deixar como subtexto. Porque eu quero, eu ver uma mexicana. É simples. Vamos ser caricatural? Amazonas Man. Ok? Qual a necessidade de todo brasileiro que você vai ver fora no Japão, tá com roupa amarela, tá com a camisa amarela, jogar futebol? Por quê? Porque uma das questões de você trazer estética é você passar a percepção estética média do seu público, através da percepção e das imagens. Então você às vezes precisa apelar para o quê? Signos, arquétipos e semiótica. Ou seja, o que muita gente às vezes reclama, meu Deus, brasileiro, futebol, brasileiro, camisa amarela e verde. Você quer o quê? Então, ele é brasileiro, aí ele tá lá com roupa de colegial, normal, não tem nenhuma diferença estética. Mas tem que mudar a estética. Então, se você muda a estética através da percepção média dos personagens, a estética não existe uma estética. Você atrapalha a própria estética do seu mundo, entendeu, pontinho? Então, para você tomar uma decisão no mundo das artes, às vezes uma decisão vai ter que ser tomada que vai enfraquecer um ponto, mas para que não enfraqueça o outro. A ponto que é difícil você associar ela diretamente com a imagem real. Claro, a variedade de roupas que os lutadores podem usar é bem mais flexível do que a gente imagina. Quase tudo pode servir como fantasia. E se nós irmos diretamente pro Japão, que tem uma cultura de luta livre muito forte, você começa a ver que muitas lutadoras têm um estilo visual bem mais próximo do da Varesa. Muitas usam ali a típica estética kawaii, com um design super fofo e chamativo, e você nunca diria que elas são lutadoras também. Mas apesar do design da Varesa até poder existir dentro da variedade real dos trajes de luta livre do nosso mundo, isso pouco importa se o público não conseguir intuir esse elemento à primeira vista. O papel do design de personagem é ser comunicativo, não necessariamente realista. E para comunicar... E respeitar os signos de percepção. Entendeu? Quando você usa signos de percepção, você tem que ir através dos signos da percepção. Você não inventa. Vamos um exemplo. Minas e queijo. Imagina então, eu coloco um brasileiro, aí eu coloco o brasileiro e tá comendo queijinho, e só essa representação de queijo para você saber que ele é brasileiro. O público de fora não sabe. Assim como você não sabe também de todos os aspectos culturais japoneses, de todos os aspectos culturais chineses. Você não sabe como público comum. Ou você é um estudioso, ou você é um entusiasta. Mas o público comum, às vezes não sabe nem as características regionais do Nordeste. Resumindo, o Nordeste apenas a alegoria que a Globo faz dos filmes. Tem até a piada do sudestino. Não sei quem faz essa piada do sudestino. O Nordeste é muito maior do que Nordeste. Entendeu, pontinho? Então, se no Brasil a percepção estética é complexa, imagine um cara de lá de fora. E não me venha com... você não faz... como é que a argumentação que você faz? Se não for fazer perfeito, não faça. Então, parabéns. Você não é capaz nem de viver em sociedade. Porque ninguém faz isso. As pessoas fazem e reagem
O público, a arte, tudo é reagindo. É simples, poxa. Eu não me ofendo com o Festival Samba de Super 11. Sabe por quê? Porque todo mundo, desde os japoneses aos franceses, a todo mundo é baseado em estereótipos, em alegorias fantasiosas e caricaturais. Então não é estereótipo, são arquétipos caricaturais, pegando a realidade e esticando ela. Então não vejo um carnaval samba em Super 11 e me ofendo. Mas eu me ofendo muito com os cornos que vem, com o cara que fez aquele filme lá, que o cara veio visitar o Brasil, pisou no Brasil, foi sequestrado e queriam vender a venda de órgãos, os órgãos dele. Aí é sacanagem, porra. Então, pra você ver que é mais complexo do que você pensa. Você precisa trabalhar com os signos que já estão na cabeça das pessoas. Então, se o objetivo... Sim. E se você consome obras que querem reformular esses signos, chamadas de obras marginais, ou obras de crítica social mesmo, são obras diferentes. Uma obra mainstream que quer reforçar esses signos não é obrigado a reestruturar esses signos. Tá entendendo o ponto? É aquilo que eu falei lá da Dora Aventureira. Não gosto de Dora Aventureira. Como você faz a Dora Aventureira ficar bom? Dá uma arma e manda a Dora Aventureira dar tiro nos inimigos, dar tiro no raposo. Pô! Você não entendeu a necessidade causal da obra, né? E você só quer transformar naquilo que você gosta. Você é uma pessoa que talvez gosta de luta social. Você é uma pessoa que gosta de ter os seus signos, a sua vivência de mundo reafirmado naquilo que você assiste, resiste de todas as estruturas possíveis. Você não consegue ver nada dissonante. É diferente, sabe? design fosse comunicar o de um lutador mexicano clássico, então eu concordaria que ele é um design narrativamente falho, pois ele está ativando os signos errados na cabeça das pessoas. Porém, aos meus olhos, a proposta do design não é essa. Ou melhor... Porque os signos não são só culturais, tá, gente? Os gêneros são signos por si. Entendeu, pontinho? Eu falei isso daqui lá na minha análise de One Piece. E os gêneros e intercalação de gêneros é básica. Às vezes você não tá... o que acontece é, a estética de anime tem um signo da estética de anime. Vamos pensar o Moe Moe Q, ou a própria estética Moe, ela nasceu na ficção, e da ficção se retroalimentou na vida real. Então, às vezes, os signos que você está se baseando vieram da ficção, e da ficção, do não existente, passaram a existir, tá bom? Então, não é porque tá na ficção que é da vida real, ou seja, não é só essa. Bicho, tem NPC no jogo que segue direitinho o que a gente esperaria de um lutador mexicano. Se eles quisessem, eles poderiam ter seguido essa linha com a Vareza, mas claramente eles tinham uma outra ideia. A leitura que eu faço dessa boneca é que ela é um daqueles tipos de design subversivos. A proposta não é ser uma reprodução fiel de um lutador mexicano, mas uma brincadeira com expectativas usando de uma coisinha chamada Gap Moe. É o quê? Gap Moe, meus bruxos, se refere ao charme gerado por contrastes inesperados em um personagem. Isso ocorre quando um personagem tem uma aparência, elementos ou comportamentos que sugerem uma coisa, mas no fundo ele guarda elementos que são completamente o oposto, e isso acaba sendo cativante. Um dos meus exemplos favoritos é o Iori Yagami e a sua relação com gatos. O Iori é um personagem sério, violento e agressivo. Isso funciona muito para matar a apatia do personagem. E eu acho sempre positivo esse tipo de coisa, porque ele brinca com a afirmação de signos e a desconstrução ou subversão desses próprios signos. Com um visual sombrio e trejeitos bem arrogantes. O seu design é construído para fazer ele parecer perigoso, mas em várias artes oficiais é apresentado um lado totalmente inesperado dele. Em muitas delas, ele aparece tendo uma paixão inesperada por gatos. Ele é exibido de uma forma super fofa, cuidando deles, alimentando ou sendo absurdamente gentil com esses gatos. Esse contraste inesperado entre o cara perigoso e o cara que ama gatos cria um charme imediato no personagem. Esse contraste pode ser aplicado em vários níveis no visual de um personagem, como por exemplo, uma garotinha fofa, mas que usa como arma um martelo gigante. Aí por isso que você vai pegar, mas não faz sentido. Por exemplo, tem gente que faz isso, tá? Não faz sentido ela ter uma arma gigante e ela não ser musculosa. Se você pegar qualquer canalzinho de... ou seja, ele está respeitando a estética do mundo, que é, você tem uma arma grande, você é forte. Se você é forte, você tem músculo, ou você está respeitando a estética própria e a subversão e regras estéticas próprias do mundo da ficção. Já que o mundo da ficção lhe permite ser magricelo igual um palito e levantar uma arma pesadíssima. É aquilo que... Não, Naruto não é ruim, porque Naruto consegue levantar uma montanha e o corpo dele é estupidamente comum, e Dragon Ball é bom porque os caras é forte e musculoso. São signos e ativações diferentes. E se você reclamar disso, mano, não faz sentido o design dessas mulheres, eles estarem com armas pesadas, sendo que eles são magricelos. Parabéns, você não entendeu nem o real propósito da estética do design, é das próprias funções narrativas. Não se julga um coelho, um peixe pela sua capacidade de voar.
Contraste charmoso em uma figura tão delicada, usar uma arma tão agressiva, sabe? Esse tipo de contraste em design é muito legal. No caso da Vareza, 90% do design dela é feito para ressaltar aquela uma garota fofa, comilona, estabanada e cabeça de vento, usando de signos visuais pop e kawaiis para reforçar ainda mais isso. Mas ao vestir a sua máscara, ela revela uma persona oculta de uma lutadora feroz e que aplica movimentos de luta livre com uma precisão autêntica. A, entre aspas, graça do design vem dessa dissonância entre a aparência e o comportamento. Eu acho que essa minha interpretação é reforçada pelo E pela própria poética dos luteadores, da vida dupla, até mesmo de super-heróis que se tem, né, nisso daí. E aquela fusão que eu falei, ela é a fusão da Sakura com a Hinata. Coisa mais banal possível. próximo ponto que a gente vai analisar, que é o pose design. O design de poses é um assunto muito divertido. Os gestos... Caralho, pose design, caralho, mano. Quase ninguém fala sobre isso, sobre pose design. Por quê? Porque isso é muito mais comum em jogos. Porque você tem algo mais performativo. Normalmente, vamos dar um exemplozinho bobo, Dragon Ball. O pose design do Vegeta lá na saga Saiyajins, um lá no Coisa da Pedra e outro lá. Você não colocaria aquilo como pose design, mas sim como um arquétipo de batalha. Então o pessoal mesmo pula. Mas é jogo, né? Faz sentido. um personagem executa são extremamente importantes para conseguir expressar a sua personalidade. Na sua identidade civil, por assim dizer, os gestos que a Vareza faz são condizentes com seu visual. Ela executa movimentos fofos e adoráveis, mas também age de uma forma muito desastrada, realizando movimentos de luta livre desengonçados, escorregando e até caindo de bunda nos inimigos. Eu vou falar dessa polêmica do popozão dela mais pra frente. Tudo é feito para reforçar a personalidade base dela, além de também conversar com aquele apelo à fofura que eles estão buscando. Porém, quando a Vareza coloca sua máscara de lutadora, as coisas ficam bem mais interessantes. Ela assume uma persona de uma verdadeira lutadora profissional. Agora seus movimentos são muito mais elaborados, realizando golpes de luta livre profissionais que existem na vida real. Por exemplo, esse golpe que ela pula com o corpo inteiro no inimigo é chamado de prancha. É um golpe normalmente usado em oponentes em pé e quando estão fora do ringue. Já esse outro é chamado de double foot stomp. Cara, O lutador foda, só... velho. Lá é muito foda. Eu não vou mentir, não, que a luta livre que eu gosto é de brucutu, tá? Quanto maior, melhor. Eu gosto, mano. E eu saber que é mentira, que é performativa, é o que torna melhor. Quando é um cara mais magrinho ou de mulher, eu não gosto, não. Desculpa. ali no ringue de uma forma bem teatral e então dá um puta de um salto atingindo o oponente com os dois pés. Todas essas animações servem pra mostrar esse contraste entre a garota bobinha e a lutadora mascarada. Particularmente eu acho que essa ideia da persona oculta dela é algo bem divertido. Lutadores de luta livre, seja mexicanos ou de qualquer outro país, assumem toda uma persona diferente quando sobem no ringue. Então fazer a Vareza mudar de personalidade quando coloca sua máscara é um toque que ao menos pra mim é muito charmoso. Agora, sobre a polêmica da bundada que ela dá. Eu vi gente ficando horrorizada com esse negócio, falando ali que era um mero fanservice ou coisa fetichista. Mas tipo, não gente, não é isso. Essa bundada aí que ela dá é um golpe de luta livre super comum. O nome dele é Siet Senton. O que o pessoal fala disso aí não é que, tipo, não tem sentido. Pode ter sentido. Mas, de todas as opções de luta livre, por que a bundada? Escolheram porque é a desculpa pra colocar fetiche. Sim e não, porque essa bundada também é tão característico, e é tão único, e é tão ressonante com a própria luta livre mexicana, que todo mundo faz. Se é um golpe que todo mundo usa, que é uma marca registrada exatamente por essa piada que o homem faz, que a mulher faz, aí eu te pergunto, e ainda vai ter um duplo feedback de até ter um pouco de sensualidade, eu te pergunto, por que não fazer? Isso de você ter o asco da sensualidade, ter o asco, você não quer que o seu jogo tenha nada sexual, nada sensual. Você quer as mulheres como freiras, no sentido de comportadas, recatadas do lar. Você não quer jogar um jogo e perceber nele aspectos de sensualidade. Eu só te digo, me desculpe. O jogo sempre teve. E você só não se sentir incomodado porque você podia ignorar ou fingir que não existia. Tá bom? Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque sensualidade e sexualidade faz parte da vida humana. Não é porque você quer ser puritano, não é porque você não consegue ver um jogo. Por que isso acontece? O meu pai, ele não consegue assistir nenhum desenho que tenha sangue. Nenhum. Se tem sangue no desenho, ele acha ruim. Por quê? Porque meu pai desenha coisa infantil. Ele sofreu comigo, ele fala isso até hoje, tendo que assistir todos os desenhos que eu assistia quando era criança. Porque era ele, nessa época ele tinha que assistir comigo. Quando eu cresci, ele deixou assistir o que eu quisesse. Mas todo desenho que ele assistiu era desenho infantil. Então, na percepção dele, desenho é pra criança. Então, se tem algo desde sensual, sexual a violento em um desenho, pra ele é estranho. É tipo você pegar um Peppa Pig e você fazer uma creepypasta da Peppa Pig dela comendo carne. Só que não é uma creepypasta. Os aspectos de arte, os aspectos de comunicação vão além da sua utilidade na sua percepção. Que eu mostrei lá. A Vareza sequer é a mais apelativa do jogo. Por quê? Tem personagem, tipo, por que caralho a Yoi tá cheia de bandana? Lê, mas isso é pra... Sim, deve ter. Mas ativamente, esteticamente. Ela já tem uma justificativa estética além, porque as lutadoras também são assim.
Você tem esse quê sensual e performativo. Entendeu? Ponto. O lutador pega um grande Já Yoi, eles tiveram que justificar, porque ela se machuca, é porque ela não se importa, é porque ela tá tão preocupada que ela acaba se machucando pelos outros. Você tem algo por trás, mas você percebe muito mais que é coisas em volta, não dualidades. impulso no ar e depois usa a força ali do traseiro pra acertar o adversário com todo o seu peso. É um golpe muito clássico e eu particularmente acho ele hilário. E isso é clássico. Isso a gente pode ver que a Entendeu? Porque se o pessoal tá reclamando dela, imagina se você poderia reclamar que não tem. Porra, uma das coisas mais caricaturais da cultura de luteador, que é exatamente essa bundada, que é característico, e por ser característico todo mundo faz, e ela não fizesse, você ia reclamar que é mal feito. Nem pra ser diferente, ousado, corajoso, é simplesmente uma adequação de narrativa. apesar das roupas da Varesa não comunicarem que ela é uma lutadora, o design de poses transmite isso instantaneamente. E a A graça própria gameplay. vem justamente desse contraste de uma garota fofinha e adorável ser uma lutadora tão proeficiente quando se transforma. Logo, meu bruxo, o design da Varesa é conceito. Claro, eu não vou ser hipócrita aqui, né? É evidente que eles fizeram essa maracutaia porque acharam que um design kawaii venderia mais do que uma estética mexicana clássica. No final do dia, meu bruxo, isso aqui ainda é um gacha. E gacha normalmente valoriza muito mais o apelo visual nos designs porque é isso que vai trazer o dinheiro. Mas honestamente, Aí qual é o não problema disso? Você pode não gostar disso, só que é todos os personagens que são assim. E o que acontece é, para culturas emergentes, como eu citei, isso é, sabe, dá aquela sensação de, cara, na França tem Ratatouille, que nem francês é, e representa a França. Você tem vários e vários filmes. Já a cultura mexicana é algo mais fechadinho entre eles. Seria realmente legal um pouquinho de uma real ousadia, sabe? Só que eu te pergunto, por que isso não tá bom o suficiente? Por que não tá bom o suficiente? Porque tem que ser perfeito. Porque tem que ser o que você quer. Eles já mostraram que não tem vergonha. Já mostrou um lutador. Tá nas habilidades dela. Tá na luta dela. Será que... O que é melhor? A educação por choque ou a educação sistemática? Que é o quê? A pessoa, ela sente algo diferente do personagem. Acha interessante. E a partir da avareza, ela sente essa necessidade e vai buscar sobre a luta livre mexicana. De uma maneira mais sutil e não jogada. Isso pode acontecer. Assim como vários arquétipos de culturas de outros personagens, desde o Ororão, foram muito mais pesquisados no Google depois do lançamento dos personagens. Mesmo que a pesquisa do personagem seja superior. Então, se você quer, isso é ruim porque vai isso destruir a cultura, ao contrário, mais pessoas estão se interessando. Tá, você pode reclamar que não é tão bem feito, mas será que não é minimamente bem feito? Não é perfeito, mas não é ruim. Porque eu poderia te dizer que é ruim se não tivesse nenhuma característica mexicana no jogo inteiro. Eles apenas estão roubando poses, estão usando algo criado, não por eles, e fingindo que é deles. Eu não acho que eles não têm essa vergonha. Tem lutadores livres americanos. Eles só não quiseram brigar pela percepção estética. Seja porque o público deles é muito doido lá na China, seja porque eles não querem essa perene de um Ratatouille da França, sabe? Um Ratatouille da França, uma obra mexicana tipo um Coco. A morte. A morte é uma festa. Viva a vida é uma festa. E tem um coração metálico. O outro que veio antes de Coco. Entendeu o ponto? Você pode... Essa é a principal diferença. Lê, mas essas obras tiveram coragem. Sabe por que eles tiveram essa coragem? Porque a obra é sobre isso, é sobre a cultura mexicana. Ela vai ser uma referência de cultura mexicana. A questão é simples. A usabilidade conceitual da América Latina, que não é subrepresentada, você teria que fazer uma nação para cada país. Por quê? Porque eles não teriam apenas que usar a percepção que você já tem. A sua percepção sobre a França, a sua percepção sobre o Japão, porque a sua percepção não existe. Entendeu, pontinho? Porque você não está comumente no que o pessoal chama, e que os chineses têm da percepção da arte, do mundo das artes, que é a autorreferenciação e a autopercepção perene da percepção social dentro do mundo das artes. O que isso significa? Você só colocar um personagem mexicano, colocar referências mexicanas, não vai vender tanto, porque a pessoa não vai entender. Já que ela vai ter que pesquisar, como eu já citei sobre isso, para ter. É igualzinho se eu fizesse uma obra e do nada eu colocasse, como tem alguns que fazem isso, referência a Tokusatsu. As pessoas não vão gostar. As pessoas vão achar, meu Deus, tá tipo Power Ranger. Entendeu, pontinho? Infelizmente não é assim. E você não pode falar que, eles tiveram coragem de fazer isso com Fontaine. Eles não tiveram coragem. Eles foram preguiçosos. Eles foram na maré. Natlan é muito mais corajoso. O que eles fizeram com Natlan,
mas na região e NPCs, é muito mais corajoso e bonito do que eles fizeram no jogo inteiro. Honestamente, meus bruxos, dentro do... É aquilo. Eu bato na empresa porque não é justificativo de você só ter 2 personagens negros nessa porra. E tudo tá sendo subreferência. Tudo sendo apenas como subreferência. Isso é chato, é pedante. Mas ao mesmo tempo você tem que dar a César que é de César e bater de uma maneira mais justa. que os caras queriam, eu não acho o visual da Varista um desastre. Como eu disse pra vocês, eu gostei dele. Eu acho que ele é visualmente apelativo pro público ao qual ele se destina, tem ideias divertidas e exibe alguns princípios de design fundamentalmente bons. Ele só não é nada demais, sabe? Ele não é o melhor que o Genshin tem a oferecer. E quando eu pesquisava mais sobre o jogo, um dos que eu mais gostei foi o desse Monarque e o desse cara mascarado, por exemplo. Enfim, meus bruxos, o que eu penso dessa boneca é isso aí. Agora vocês podem soltar o verbo aí nos comentários, só tentem não se estapear muito aí, beleza? Além disso, assistam a esse outro vídeo aqui que eu fiz, se você quiser saber mais sobre essa abordagem que Genshin e outros gachas usam no design dos seus personagens, que é o famigerado overdesign, né? E os problemas que isso pode... Porque além de um jogo, ele consegue comunicar muito a sua narrativa, além da narrativa visual. Porque ele tem a gameplay, você tem jogando. Para uma história de animação, ou até mesmo de uma história de animação, ou um filme, você não tem o jogador mexendo no bonequinho. Entendeu, pontinho? Até o próximo vídeo, pessoal.